Então, irmãos, diga comigo, Deus não está no controle de tudo. Eita, ou seja, Ele já te deu o controle de muita coisa, amém? Então, só para fazer um resumo do que nós ministramos de manhã, né? Eu estou dando uma introdução da matéria que vai começar amanhã. Diga fé viva. Diga fé, vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: a fé não vem por orar. Aleluia. Amém, amém. Amanhã nós vamos ter aula aberta a todos que quiserem fazer um test drive, amém? Então você é convidado às 20 horas, né? Você pode chegar aqui e assistir aulas sem compromisso. Se você gostar, você faz a inscrição, caso você não queira fazer hoje, amém? Então deixa eu te falar, diga: o justo viverá pela fé. Então, irmão, nós precisamos entender o seguinte: não adianta você ter fé, você precisa viver por ela. A fé, ela não vem por orar, a fé não vem por adorar. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não sei o que você tem ouvido, irmão, mas se não é a palavra de Deus, eu quero te falar que não está gerando fé. Eu quero te falar uma coisa nessa noite: se há alguma coisa que vale a pena ver de novo, é esta Bíblia aqui, viu, irmão? Isso vale a pena ver de novo, amém? Diga: vale a pena ver de novo. Diga: a Bíblia. Aleluia. Então, irmão, nós vamos falar aqui um pouquinho de fé viva. E a fé não vem, por jejum, a fé não vem por oração, a fé não vem por adoração, muito pelo contrário. É a fé que vai te levar a orar, é a fé que vai te levar a jejuar, é a fé que vai te levar a prosseguir, porque o justo, ele vive pela fé. Eu quero te falar um pouquinho o que é viver pela fé. Não basta você ter fé, você pode ter algo e não viver por ela. Por exemplo, outro dia eu estava na minha casa, lavando louça, porque nesse curso, mulheres, a gente vai ensinar os maridos a lavar louça. Vocês estão comigo, irmãs? Oh, glória, ele foi fraco aqui, viu? Então eu acredito que os maridos aqui lavem louça, amém? Eita, os maridos não gostaram muito não, mas também nós vamos ensinar outros segredos das mulheres, viu, marido? Você vai ficar bem feliz, aleluia. Então deixa eu te dizer, irmão, eu estava lavando louça lá para ajudar minha esposa, e o Espírito Santo falou: não adianta você ter fé. Eu falei: como assim, Espírito Santo? Não adianta eu ter fé? Não, a Bíblia não manda você ter fé. Lá em Abacuque diz: o justo viverá por fé. Lá em Romanos diz que o justo viverá por fé. Lá em Gálatas a Bíblia diz que o justo viverá por fé. E em Hebreus também o justo viverá por fé. Aí eu falei: como assim? Pois é, o problema é que hoje tem muita gente que tem fé, mas não vive por ela. E sinto muito, não basta você ter, porque a Bíblia não manda só você ter, a Bíblia manda você viver. Sabe, você pode ter feijão dentro de casa, irmão, mas eu sinto muito, não adianta você ter. Você tem que botar na panela e todo dia se alimentar dele, porque ele é a tua força física. E eu quero te falar que não adianta você ter essa palavra, você precisa se alimentar, porque ela é a tua força espiritual. E quando eu estava aqui de manhã, irmão, ministrando, que eu falei essa frase que o pastor falou agora: Deus não criou o homem para botar no deserto. Deus criou o homem para colocar no jardim. E deixa eu te dizer, nem filho você era. E foi isso que Deus me deu a palavra de hoje. Vamos lá em Mateus capítulo 4. Deixa eu te falar um pouquinho de fé. Aleluia. Aleluia. Obrigado, mano. Obrigado. No final eu te chamo. Mateus capítulo 4. Aliás, Mateus capítulo 3, diz assim, versículo 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Versículo 17: em seguida, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, a quem muito me agrado. Diga: Deus declarou que era do agrado. Diga: Jesus agradava a Deus. Aleluia. Diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga: este é meu filho amado. Então, eu quero falar um pouquinho hoje, irmão, sobre essa fé viva.
A Bíblia diz que Jesus, ele estava, né, no Jordão. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele. A Bíblia diz que os céus se abriram e uma voz veio. Diga, Deus declara. Aleluia. E Deus declarou, eis aí o meu filho. E é interessante, irmão, porque eu acredito que essa declaração, ela mexeu com as regiões celestes. Ela mexeu com as regiões espirituais. Ela mexeu com o invisível, porque se alguém que estava ouvindo aquilo era o próprio inimigo de Deus, que é o teu inimigo, que é o meu inimigo. Mas quero te falar uma coisa, esse inimigo que a gente prega aqui, a Bíblia chama de Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, vou te dar uma boa notícia, ele já foi vencido. Aleluia. Diga, Deus venceu o inimigo na cruz. Irmão, quando ele tenta, Deus deixou uma armadura aqui para você se defender. Agora eu quero te falar uma coisa nessa noite, teu maior inimigo hoje, sabe quem é? Diga, sou eu mesmo. Eita. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos entender que fé não é algo que está ligado ao seu sentimento. Fé não é algo que está ligado à tua vontade. Fé não é algo que está ligado à tua mente. Você nasceu no Espírito. A Bíblia diz que quando você crê, você confessa e crê. Você confessa com a boca e crê com o coração. Você confessa com a boca e crê com o coração. Pois esta é a palavra da fé que pregamos. Quando você diga, quando eu confesso e creio, salvação acontece. Aleluia. Então, irmão, preste atenção. Quando você confessa e crê, primeira coisa, você nasce de novo, você se torna filho de Deus. E nós estamos diante aqui de um filho de Deus, chamado Jesus. E o que acontece? Logo de imediato que essa voz se abre, né? Você vai para o capítulo 4, no próximo versículo a Bíblia diz assim: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diga, deserto é lugar de passar com o Espírito Santo. Eita. Então, irmão, essa palavra pulou hoje aqui de manhã no meu espírito. Eu não lembro de ter ministrado ela, tem alguns pontos dela, mas ela é específica para você que está aqui nessa noite. Primeiro ponto que eu quero te falar, algumas coisas, alguns traços que Jesus atravessou aqui, né, que está ligado intrinsecamente à fé. E fé não é algo que vem por arrepio, fé não é algo que se move pelos seus sentimentos, fé não é algo que se move pela tua mente. Sabe por quê, irmão? Se a tua mente não estiver renovada com a palavra, não adianta, porque nada vai acontecer, porque a Bíblia diz que você não tem que se amoldar aos mundos, você não tem que se amoldar às coisas lá fora. A tua forma, você não pode se conformar, a tua forma não é o que está lá fora, a tua forma é o que está aqui. Você não nasce na alma, você nasce no Espírito, porque Deus é Espírito. A salvação da alma, ela precisa ser renovada. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 2, não vos amoldeis, ou seja, não toma o molde, não toma a forma. Você não tem que tomar a forma da crise, você não tem que tomar a forma da saúde que está lá fora, você não tem que tomar a forma da economia. Sabe por quê? O governo que te rege tem nome, é a Bíblia. Aleluia. E para isso, irmão, a tua mente precisa ser renovada. E quando a Bíblia diz que a nossa mente é renovada, nós vivemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E deixa eu te dizer, por que tem muita gente vivendo? Porque está pensando como o mundo pensa. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que Deus te deu a mente de Cristo. Qual mente que está pensando? É a de Cristo ou é a tua? Aleluia. E é interessante que quando o Espírito conduz Jesus ao deserto, ele fala uma passagem aqui, o diabo vem, primeira coisa que o diabo vem, olha no versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Diga sentimento, diga vontade. Jesus estava morrendo de fome. Aliás, morrendo não diz, porque ele não morreria de fome. Jesus estava com fome. E aí, a Bíblia diz que o tentador, no versículo 3, aproximou-se então dele e disse: se tu és filho. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, irmão. Primeira coisa que o diabo tenta te tirar é o direito de paternidade.
O céu tinha se aberto aqui, irmão, e a voz de Deus soou: eis aí o meu filho. E o diabo vem, primeira coisa que ele faz: se tu és filho. Sabe aquela coisa assim, peraí, se tu está na igreja, por que você está passando por isso? Se tu está na igreja, por que tua conta bancária está assim? Se tu está na igreja, por que você está com insônia? Se tu está na igreja, diga: a libertação vem pelo conhecimento. Diga: quando o conhecimento chega, a libertação chega junto. Diga: conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Deixa eu te falar, irmão, quem vai tomar a decisão de fazer esse curso não é Deus, é você. Eu vou orar. Não ora não, irmão, porque eu tenho certeza que é da vontade dele. Você vai aprender também como orar. Hoje a gente tem visto cristão aí orando: Senhor, me abençoa. Eu quero te falar, validando o que o pastor falou: você já é abençoado. Senhor, me prospera. Eu quero te falar que você já é próspero. Aleluia. O que nós precisamos, irmão, é entender, é receber aquilo, né? Porque Jesus, ele viveu um tempo de deserto, que ele fala algo aqui, que ele repete lá de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, quando o diabo pergunta: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus fala assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Deixa eu te apresentar a boca do Pai, está aqui, ó. Diga: a boca do Pai tem nome. Diga: Bíblia. Aleluia. Então, irmão, deixa eu te falar, você sabe como é que Jesus venceu o deserto? Declarando o que estava escrito, e não declarando o que ele estava sentindo. A Bíblia diz que ele teve fome. Ele podia falar: Satanás, eu estou com fome, eu estou jejuando há 40 dias. Mas ele falou assim: não, ele decidiu a não falar o que ele estava vendo, ele decidiu a não falar o que ele estava sentindo, mas ele decidiu falar o que estava escrito. E eu te pergunto: o que tem que sair da tua boca? Diga: o que está entrando. Diga comigo: o que está entrando. Diga: a boca fala do que o coração está cheio. Eita, aleluia, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, essa decisão de nos enchermos da palavra, ela não está com Deus, ela está com a gente. E sabe, a gente tem visto aqui, Jesus faz um comparativo aqui, de uma passagem, que eu não tenho muito tempo para ler, né? Mas Deuteronômio capítulo 8 fala que o povo levou 40 dias no deserto. Diga, aliás, 40 anos, diga 40 anos. Diga: Jesus levou 40 dias. Aleluia. Deixa eu te dizer, o teu posicionamento no deserto vai definir quanto tempo você vai ficar nele. Agora vocês foram embora. Não foram arrebatados porque eu fiquei. Irmão, ou você toma um posicionamento de falar o que a Bíblia fala, ou você toma um posicionamento de ficar olhando para aquilo que você está vendo e viver pelo que você vê. E quando Deus fala: eis aí o meu filho, a quem me agrado. Sabe por que Deus se agradava de Jesus? Porque ele via a fé em Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós agradamos Deus pela fé. Várias situações aqui na Bíblia que nós vamos aprender no curso. Você vai ver que pessoas não foram salvas porque Jesus fala: vai porque eu te salvei. Não, vai porque a tua fé te salvou. E o diabo está todo dia na tua porta batendo, sabe, dizendo que você não tem, dizendo que você não pode, dizendo que isso não é para você. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite: você tem o que a Bíblia diz que você tem, você é o que a Bíblia diz que você é, e você pode o que a Bíblia diz que você pode. Quem te define não são as notícias lá fora, quem te define são essas notícias e esses fatos que já ocorreram. E eu quero falar que Jesus não vai ressuscitar, ele já ressuscitou. Aleluia. Eu li um texto aqui de manhã, que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que diz assim: criei, por isso falei. E com o mesmo espírito de fé, nós declaramos e por isso falamos. Irmão, deixa eu te contar um segredo espiritual.
A palavra não está mais com Deus. Vem comigo aqui em João capítulo 1, rapidamente. João capítulo 1. Deixa eu te ensinar um segredo aqui. Diz assim: no princípio ele era a palavra, e a palavra estava, diga estava com Deus. Onde foi parar essa palavra? Aleluia. E deixa eu te ensinar um princípio. Quando a palavra no princípio está falando de Gênesis, porque Gênesis são princípios, e Gênesis quer dizer início, princípio. Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia diz que Deus, ele diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Entretanto a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar e envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas eu quero te falar que nada aconteceu. E quando Jesus atravessou o deserto com o Espírito Santo, ele precisou declarar o que estava escrito, para que ele pudesse passar por aquilo que o deserto passa. Mas eu quero te falar, a palavra não vai passar, porque passarão os céus e a terra, passará o deserto, passará essa situação de escassez, passará esse momento no teu casamento, passará esse momento de depressão, passará esse momento de vazio, mas a palavra não vai passar, porque se a palavra entrar, isso tudo que está aí vai passar e vai sair. Aleluia. Levanta a sua mão, diga comigo: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha para mim, para de atrapalhar Deus e vai dormir. Aleluia, aleluia. Quando Deus olhou a terra sem forma e vazia, ele não começou a discutir com o Espírito Santo, não. Ele não começou a ter conflito com o Espírito Santo. O que está acontecendo? Que crise é essa? Houve algum casamento desajustado aí, Espírito Santo? Houve alguma coisa errada? Esse diabo caiu, esse diabo está fazendo, o que está acontecendo com esse demônio? Não! Deus olhou a terra que estava sem forma e vazia e liberou o que estava escrito: haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus falou o que ele queria ver, e o que ele queria ver, ele falou, e o que ele falou, ele viu, e ele viu o que ele falou, e o que ele falou era bom, por isso que ele viu que era bom, porque o que ele falou foi aquilo que estava alinhado com o que ele queria ver. Eita! Diga, parar. Diga com vontade: parar de falar o que eu estou vendo e começar a falar o que eu quero ver. Deixa eu te dar uma arma hoje de fé, irmão. Levanta a sua mão e diga comigo: a fé está debaixo do meu nariz, é a minha boca. Aleluia. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 diz assim, versículo 8: mas o que diz? A palavra está bem próxima de ti. Diga: a palavra que estava com Deus agora está próxima de mim. Diga: não está mais com Deus. Diga: está comigo. Te pergunto: o que você está fazendo com ela, irmão? O que você tem declarado? Você tem declarado o que está entrando no teu ouvido? Você tem declarado o que você está vendo? E fé não anda pelo que vê, fé anda pelo que a palavra diz. E por isso que Jesus fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de notícia ruim, fica tranquilo que você vai falar notícia ruim. Se o teu coração está cheio de desesperança, você vai falar fracasso. Por que Deus fala: digo fraco o quê? Eu sou... Por quê? Se o fraco tem que dizer que eu sou forte? Porque a palavra vai trazer à existência aquilo que você precisa ser. Eu tenho visto tanto... Você sabe por que aquele povo ficou no deserto 40 anos e Jesus 40 dias? Porque Jesus decidiu falar a palavra e aquele povo decidiu murmurar. Porque o coração deles estava se apegando ao passado, estava se apegando a um monte de coisa que não era a semelhança do que Deus tinha para eles. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos.
Palavra tem que estar na tua boca, fé fala, fé tem que falar, não o que está vendo, mas o que quer ver. Boca não fala de problema, boca muda o problema. Para de falar para Deus o tamanho do teu problema e começa a falar para o teu problema o tamanho do teu Deus. Aleluia! Você imagina Davi lá com o gigante. Espera aí, seu Golias, só um minutinho, calma aí, nós vamos entender. Pai, muito grande ele. Que problema que você me colocou? Não, irmão, Davi olhou para o gigante, ele não viu o gigante, mas ele viu a promessa que estava atrás do gigante, isenção de imposto, casar com a filha do rei, prosperidade. Deixa eu te falar, há uma terra prometida para a tua vida, a tua casa é bendita, o teu filho é bendito, a tua vida é bendita. Aleluia! Sabe o que acontece, irmão? A gente quer fazer o papel de Deus, não adianta, você tem que fazer o seu. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Diga: meu esforço é crer, porque eu não salvo ninguém. Então para de azucrinar um filho. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei o que Deus quer que você passe. E fé não é um esforço, fé é uma entrega, fé é um descanso. Aleluia. Deixa eu te mostrar aqui Provérbios, capítulo, você está aprendendo alguma coisa? Amém? Provérbios 18, Provérbios 18, versículo 21 diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Diga: vida e morte. Diga: vida e morte está no poder da minha boca. Diga: o que eu estou vivendo hoje, eu falei ontem, e o que eu vou viver amanhã, eu tenho que começar a falar hoje. Aleluia. O que está entrando no seu ouvido? O que está saindo da tua boca? Olha o que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 12, irmão. Isso aqui é uma degustação. Eu já vou ter que acabar, viu? Só para você ficar com gostinho de quero mais. Vamos lá, Mateus capítulo 12. Olha o que diz aqui. Jesus no versículo 37 fala: porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Deixa eu te dizer, Jesus não te chamou para andar em condenação, porque a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, deixa eu te dizer, não existe outra forma de andar por fé a não ser conhecer a palavra, a não ser se aprofundar na palavra. O povo está perecendo aí por falta de conhecimento, sabe por quê? Nada contra a campanha, nada contra o jejum, até porque a gente ensina isso, né? A gente acha que tudo que você fizer para Deus não vai mudar o que Ele já fez, irmão. Diga: foi consumado. Sabe, eu tenho uma notícia para te dar que é boa: Jesus não vai subir na cruz de novo. Ah, mas Jesus era filho, você é o quê? Deus pagou um preço alto, sabe para quê, irmão? Para que você fosse testemunha do poder dele. Você recebeu o Espírito Santo para quê? Para que você testemunhe a glória de Deus. E fracasso não testemunha a Deus, irmão. Isso não é sinal de que você não vai ter luta, mas deixa eu te falar, você tem a vitória que vence o mundo. E a vitória que vence o mundo, sabe o que é? Tem nome: fé. Porque está escrito. Então eu te convido, irmão, nessa noite, a começar a falar o que está escrito, a começar a buscar o que está escrito. Sabe, eu tenho rodado aí pelo Brasil, por fora do Brasil, e eu tenho visto o povo de Deus perecendo, irmão. Sabe, você entra na igreja, depois você vê, 5 anos depois, você vai falar com a pessoa: ah, o meu problema, é o mesmo. Deixa eu te falar, nem de demônio muda. Sabe por quê? Se tem algum problema, deixa eu falar para você, o problema não está com Deus.
E sabe o que você precisa entender nessa noite? Você não é problema, você é a solução. Diga, eu não sou o problema. Diga, eu sou a solução. Diga, eu não sou a pergunta. Diga, eu sou a resposta. Começa a falar o que Deus fala, irmão. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Concorda com o que Deus fala. Deus não diz que você é mais que fracassado. Deus não diz que você é um enfermo. Deus diz que você é curado. Mas eu estou sentindo, e aonde está escrito que fé anda pelo que vê e fé anda pelo que sente? Sabe, meu irmão, o sintoma, ele não te define. Quem te define é o que está escrito. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. 2 Coríntios capítulo 2. Olha o que o Senhor, Paulo fala a respeito do nosso Senhor. 2 Coríntios capítulo 2, diz assim, versículo 14: contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Sempre, sempre, sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E quem é Cristo é a palavra. Se você está na palavra, não tem como dar errado, irmão. Você vai passar por luta, mas a vitória vai se manifestar. E eu quero te falar, a proporção da tua vitória, ela é medida pelo tamanho da luta que você está atravessando. Aleluia, aleluia. Deixa eu te falar, a fé, irmão, você não dá o passo para Deus colocar, Deus não coloca o piso para você dar o passo, você dá o passo e Deus coloca o piso. Existe uma história lá em Josué capítulo 6, irmão, onde Deus fala com o povo, rodeia o último dia, toda Jericó, 7 vezes, e quando você acabar de rodear, você grita, celebra, porque a muralha vai cair. Interessante que Deus não fala, a muralha vai cair para você celebrar. Você celebra e a muralha cai. Sabe por quê, irmão? Hoje, se você é crente, você precisa de fé para ir dormir, e você se levanta para... Você crê para dormir e levanta para crer. Você crê para dormir e levanta para crer. Porque Deus amou o mundo, não vai amar, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Se você crê, não vai perecer. Se você não está andando em paz, é porque você não está crendo. Fé descansa, fé entrega, fé é certeza daquilo que você não está vendo, irmão. Mas tem certeza que vai ver, não é porque você está emocionado, mas é porque está escrito. E se está escrito, irmão, fique tranquilo, que esse deserto vai passar, e os anjos vão te servir. Para a gente encerrar, Mateus capítulo 4, olha o que acontece no final do deserto, quando Jesus falou, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Sabe, o diabo, mas o diabo, pastor, também falou que estava escrito. Pois é, irmão, essa palavra na boca de religioso aprisionou o povo há muito tempo, mas a palavra num Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, é libertação. Mas o diabo sabe, pois é, mas o diabo não tem o Espírito Santo, você tem. E a letra mata e o Espírito vivifica, porque João 6,63 está escrito, esta palavra é Espírito e vida. Ela tem que gerar, irmão, porque ela gera, ela cria. Deus criou o mundo, no primeiro dia, e disse Deus e assim foi, e disse Deus e assim foi. No segundo dia, disse Deus e assim foi. Deixa eu te falar, a palavra não mudou, ela continua criando segunda, ela continua criando na terça, ela continua criando na quarta, e a boca de Deus hoje é você, sou eu. O que você está falando, irmão? Diga, parar de falar o que eu estou vendo e começar a falar o que está escrito. Eita. Para a gente encerrar, Mateus capítulo 4, versículo 11. Assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. O Salmo 23 fala uma coisa, irmão. Há uma mesa preparada
na presença dos teus. Deixa eu te dizer, essa mesa não é para o céu, porque no céu não tem inimigo. Aleluia. A mesa é para aqui, é para hoje. O banquete está posto. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Queria chamar o pessoal da música.